Se assente no seu lugar, seja bem-vindo nessa noite. Hoje é segundo domingo de maio, é Dia das Mães. Glória a Deus. Todo mundo comemora Dia das Mães porque alguém nasceu, e se nasceu, tinha uma mãe lá. Com certeza tinha uma mãe lá. E nessa noite eu queria saudar as irmãs, cada uma das irmãs, das mamães que estão aqui conosco nessa noite, aquelas que não estão, que não puderam vir, mas que os seus filhos estão aqui. Que Deus de fato dê graça, abençoe, que Deus faça o coração da mãe ser de fato alegre, feliz e possa desfrutar desse dia de uma maneira muito abençoada, de maneira muito poderosa na presença do Senhor. Nós sabemos, e assim deve ser, que o Dia das Mães deve ser todos os dias, e não um dia especial que alguém vai ganhar uma colcha de presente, ou um ferro de passar. Não é você não ganhou nenhuma colcha, nem nenhum ferro de passar. Mas o Dia das Mães deve ser todo dia, respeitado, né? Com honra e com agradecimento a Deus por essas dádivas tão grandes. Agora, eu queria dizer uma coisa, hoje de madrugada, ainda bem cedo, né? Acho que no final da madrugada, no começo da manhã, o Senhor está me mostrando algumas coisas a respeito disso, inclusive pela pregação que nós vamos ter hoje, tivemos de manhã, e vamos aplicar novamente. Porque quando a gente fala do Dia das Mães, as postagens que são feitas na internet, os slogans, os cartazes, o lugar onde vai tirar foto, aí está lá escrito, mulher virtuosa, cheia de graça, cheia de paciência, poderosa, que tem a oração como o mover da vida dela, e assim, muitos adjetivos que são associados às mães. E o Senhor está me mostrando que tem muitas mães que quando chegam, algumas evitam até de vir ao culto no Dia das Mães, porque essas palavras são ditas e são declaradas, e elas olham para elas mesmas e dizem assim, puxa, eu não tenho nada disso, eu não sou nada disso, eu não tenho essa paciência toda, eu não tenho essa graça toda de que eles estão falando, eu não tenho essa virtude toda do que as pessoas estão falando, eu não tenho essas características todas do que as pessoas estão falando, e aí se sente condenado, se sente culpado, porque não consegue atingir a expectativa de que a sociedade cria em cima da vida delas, do ministério delas, porque ser mãe é um ministério. Aí Deus me deu essa ideia e eu coloquei no meu Instagram, se você já passou pela internet hoje, se você me segue, vê lá que as mães elas não devem se sentir culpadas, porque elas não conseguem atingir determinado padrão. Cada um de nós tem um padrão, cada um de nós tem um chamado. A única coisa que se requer de uma mãe, e que se ela é uma mãe, isso já aconteceu, é que ela seja disposta, esteja disponível para poder gerar, para poder criar e para poder encaminhar o seu filho. Para que isso aconteça, eu diria que uma coisa é importante: amor. Amor. Com amor vem a paciência, com amor vem a dedicação, com amor vem o trabalho de acordar de madrugada, com amor vem a superação nos momentos difíceis, mas é o amor que vai construir todas essas coisas. As outras são até irrelevantes perto disso. E esse amor, ele vem de Deus, ele vem do próprio coração de Deus para o seu coração, e isso vai fazer com que você supere toda e qualquer dificuldade. Por isso, nessa noite, eu quero falar no tema Uma Mãe que Disse Sim. Vamos repetir? Uma mãe que disse sim. O texto é de Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. O texto de Lucas 1, 26 a 38 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada por certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Eu estava lendo a respeito disso, da história a respeito disso, eu parei aqui no versículo 27, e lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, Deus faz uma promessa e diz assim: esse será o sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Guarde isso. Então, aqui, essa profecia começa a se cumprir. Então, uma virgem desposada com certo homem, da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Versículo 28 diz assim: entretanto, ou melhor, e entrando o anjo aonde ela estava, disse assim: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse para ela: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus, repete comigo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E agora eu volto a Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: e esse será o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Sabe, num tempo em que nós vivemos, que nós temos mães de cachorro, que nós temos mães de gato, que nós temos mães de passarinhos, que nós temos mães de animais, e que se consideram mães por causa de animais. E assim, a Bíblia diz lá em Jó, que, na verdade, Jó capítulo 12, diz que a alma de todo ser vivente pertence a Deus, mas o espírito, diga espírito, o espírito da nossa geração, essa também pertence a Ele, porque nós somos gerados em Deus. Então nós temos uma alma, assim como o seu cachorrinho tem uma alma, assim como o seu gatinho tem uma alma, nós temos também uma alma, mas nós temos muito mais do que uma alma, nós temos um espírito. Jó capítulo 12, versículo 10, eu vou ler para você: na sua mão, diz o texto, está a alma de todo ser vivente. Todo ser vivente possui uma alma, mas, ele diz assim, o espírito de todo gênero, fala gênero, humano, também está nas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós somos gerados, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando a pessoa diz sim, quando Maria disse sim, e eu estou fazendo essa comparação porque uma vez a maior honraria que possa existir na vida de uma mulher é o fato de ter a possibilidade de dizer sim para uma gestação, dizer sim para ser uma mãe, dizer sim para ter um filho, e esse filho ter possibilidades assim inimagináveis daquilo que o Senhor pode fazer. Então é muito importante. Eu agradeço a Deus por você, pela sua vida, porque um dia você disse sim, porque muitas mães dizem não. Preferem ser mães de pets do que ser mães de crianças. Preferem não ter o compromisso, preferem não assumir a responsabilidade, preferem não carregar a responsabilidade e preferem antes cuidar do animalzinho e do seu pet. Nada contra o seu pet, ele é tão bonitinho, tão fofinho, gasta bastante dinheiro com ele, mas ele não é do gênero, ele não é da espécie de Deus. Você é, e o seu filho também é. Está comigo? Diz amém? Então o sim, é tão importante esse sim, e quando nós baseamos a nossa ideia naquele sim que Maria deu, sabe, quando nós dizemos sim, uma resposta positiva para Deus pode mudar o seu dia, uma resposta positiva para Deus pode mudar a sua casa, uma resposta positiva para Deus pode mudar a sua família, uma resposta positiva de Deus ou para Deus pode mudar completamente a história. Maria nunca pregou um sermão, Maria nunca escreveu um livro, Maria nunca liderou um exército, Maria nunca fez nada de grande destaque, Maria não tinha esse destaque no meio da sociedade, ela vivia como uma jovem, talvez uma adolescente de perto de 15 anos, numa comunidade simples, num bairro pobre, num lugar comum, vivendo uma rotina tranquila no meio de outras pessoas da sua idade, mas mesmo assim um dia Deus enviou um anjo para aquela mulher, para Maria, e deu para ela uma promessa extraordinária, uma possibilidade extraordinária. Disse para ela assim: alegra-te muito, porque você é favorecida. Era uma oportunidade. Ele disse: o Senhor é contigo.
E aquela saudação que foi dada para ela mexeu com o coração dela. Certamente ela não entendeu tudo que estava envolvido naquele momento, naquela saudação. Ela não tinha todas as respostas, ela não sabia os detalhes daquilo que poderia acontecer, mas ela deu uma resposta. Ela disse sim. E o sim que ela deu abriu espaço para quê? Para que o próprio Filho de Deus fosse gerado. Então, nesse Dia das Mães, nós celebramos mulheres, muitas mulheres que disseram muitos sims. Sims para que filhos fossem gerados, para que histórias fossem criadas, para que situações fossem transformadas. Sim, sim à gestação, sim ao cuidado, sim à noite sem dormir, sim a lágrimas escondidas, sim às orações que ninguém nunca viu, sim ao amor que continua amando mesmo quando não é compreendido. Mas essa mensagem não é simplesmente para as mães, essa mensagem diz respeito a todos nós, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, velhos, solteiros, casados, pais ou filhos, que precisamos aprender com Maria que Deus ainda está procurando pessoas que tenham a condição de dizer sim. Pessoas que digam assim: Senhor, eu não consigo entender, mas mesmo assim eu preciso dizer um sim. Cumpra-se em mim, como diz o texto, segundo a tua palavra. Pessoas que dizem sim. Deus está procurando esse tipo de gente. Pessoas que querem dizer sim para Ele, para que o propósito dele seja estabelecido. Então Maria nos ensina que o propósito de Deus não começa quando nós temos o controle de alguma coisa, mas o propósito de Deus começa quando nós temos uma rendição. Eu digo sim, eu decidi dizer sim. E por isso hoje nós vamos compartilhar algumas coisas interessantes sobre a história de uma mãe que disse sim. Vamos repetir isso comigo? A história de uma mãe que disse sim. Sim, ela disse sim e gerou muito mais do que uma criança. Ela gerou um propósito, aleluia. O anjo disse para Maria assim, Lucas capítulo 1, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria não estava apenas recebendo a notícia de uma gravidez, não era só um beta-HCG positivo ou uma ultrassonografia que apontava para a gravidez e mostrava que o feto, que o bebê era um menino, era muito mais do que isso. Ela estava recebendo a revelação de um propósito, era um propósito de Deus naquela gestação. E sabe, ao contrário do que muita gente pode dizer, ela poderia ter dito não, mas ela disse sim. Ela era livre, todos são livres para dizer não para Deus, mas ela decidiu dizer sim. Sabe, Deus está procurando pessoas como Maria, que se rendam a Ele e que digam sim para a vontade dele. Não era apenas um menino. O anjo disse para ela: esse menino, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele reinará para sempre e o seu reino nunca terá fim. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Maria carregava no ventre alguém que era muito maior do que ela mesma. Aliás, somente mães e pais conseguem entender isso. Sonhar com o propósito de um filho que é um bebê, que você troca a fralda, que chora, que reclama, que faz pirraça, que faz manha, e toda a sua intenção é que um dia ele supere você, e supere você em muito. Essa é a ideia, esse é o sonho, esse é o propósito de cada mãe e de cada pai, que estiveram dispostos a dizer sim, sim para a gestação, sim para a gravidez. Eu estou falando de um mundo que as pessoas dizem não o tempo todo, que as pessoas não querem o compromisso. E quando acontece alguma coisa, é mais fácil buscar aborto do que buscar a vida de Deus, do que buscar a gestação. Muito obrigado. Mais uma vez eu digo por você, mãe, que resolveu dizer sim. E aqui está uma das grandes verdades da maternidade. Uma mãe nunca carrega apenas um filho, ela carrega uma história, ela carrega uma semente, ela carrega uma possibilidade, ela carrega um futuro que ainda não se sabe explicar completamente como vai ser. Muitas mães olham para os seus filhos pequenos e não imaginam tudo aquilo que Deus ainda pode e ainda vai fazer na vida daquela criança. Aquela criança que hoje dá trabalho, que pode ser amanhã um grande instrumento na mão de Deus. Aquele filho que parece distante hoje, ele pode ser alcançado pela graça de Deus amanhã. Aquela filha que ainda está em formação pode carregar dons e chamados extraordinários. Ela pode ser resposta de Deus para famílias inteiras, coisas que ninguém consegue enxergar. Maria também não tinha como dimensionar tudo isso, mas ela ouviu
palavras extraordinárias, palavras grandes. Uma jovem, uma menina lá de Nazaré, o seu filho vai ser o Filho do Altíssimo, o seu filho vai reinar, ele vai ter o trono de Davi, o reino do seu filho jamais terá fim. Eram coisas inimagináveis na vida daquela mulher, uma conversa muito grande, incapaz de poder alcançar. Mas eu quero dizer para você que diante da mensagem, ela não titubeou. E quando ela diz um argumento que muitas das vezes as pessoas questionam, porque ela pergunta como é que isso vai acontecer, como será isso? E essa não era uma pergunta de incredulidade, mas era uma pergunta de humanidade. Ela era virgem, ela não podia ter filho, não tinha como ficar grávida. Sabe, Deus não responde determinadas coisas dizendo que vai ser assim ou que vai ser daquela forma. O que Ele espera sempre é uma resposta de fé. Às vezes a gente não consegue entender. Eu não consigo entender muitas coisas quando recebi um chamado e disse sim, mas o que Deus promete, Ele cumpre, e Ele cumpre cada uma das promessas que Ele fez. Então, assim, a pergunta de Maria era totalmente cabível, e sabe, mas naquele momento, muitas perguntas e questionamentos poderiam vir juntos na cabeça dela. Senhor, como é que eu vou educar esse filho? Como é que eu vou cuidar dessa casa? Como é que eu vou lidar com essa criança quando chegar a adolescência? Como é que eu posso viver diante de uma situação como essa? Sabe? E essas respostas pareciam tão difíceis. Como é que eu vou seguir em frente se eu me sinto tão desprotegida, tão despreparada? Deus não repreendeu ela em momento nenhum. Deus apenas respondeu com uma promessa. A resposta de Deus sempre vem em forma de promessa. A resposta de Deus foi assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, tudo, fala comigo, tudo que está envolvido nessa promessa, eu vou cuidar. O Espírito Santo vai descer sobre você, e tudo que lhe for necessário vai lhe ser fornecido pelo próprio Deus. Sabe, Maria é uma mulher extraordinária. Sabe, isso não poderia ser produzido apenas na força dela, apenas na capacidade dela. Isso tudo seria gerado pelo próprio poder de Deus. Mãe, eu quero dizer algo para você. Há coisas que você não vai conseguir gerar sozinha. Você precisa do Espírito Santo sobre a sua vida. Sua maternidade precisa de graça. Sua casa precisa de presença. Seus filhos precisam de algo maior do que sua capacidade humana. Mas eu quero dizer que essa palavra também é para todos nós, é palavra também para homens, para mulheres, para jovens. Todo propósito verdadeiro precisa começar debaixo de uma promessa. Todo propósito verdadeiro precisa nascer debaixo das mãos de Deus, da sombra do Altíssimo. Seja um ministério, seja uma liderança, seja uma célula, seja uma empresa, seja uma família, seja uma nova fase da sua vida, uma decisão importante, nada disso deve ser gerado apenas na força do braço. O que nasce apenas da força humana cansa, mas o que nasce do Espírito carrega a vida. Vamos repetir essa frase? O que nasce do Espírito carrega vida. Seus braços cansam, mas aquilo que nasce do Espírito vai carregar a própria vida de Deus. Por isso eu estou dizendo que Maria, sabe, antes de ela gerar no ventre, ela precisou gerar no coração. Antes de Cristo crescer dentro dela, a palavra precisou ser recebida como uma semente dentro dela. Deus não quer apenas fazer algo por você, Deus quer gerar algo em você e através de você. Sabe, talvez Deus queira gerar perdão onde havia mágoa, talvez Deus queira gerar coragem onde havia medo, talvez Deus queira gerar uma nova postura dentro da sua casa, talvez Deus queira gerar um chamado que você estava adiando, que você estava postergando, talvez Deus queira gerar uma resposta de fé onde ainda havia apenas o controle seu dentro daquilo que você quer e dentro da sua vontade. Sabe, Maria nos ensina que o propósito nasce quando a vontade de Deus encontra um coração disponível. Deus está procurando corações disponíveis nessa noite. Ela poderia ter dito: eu não estou pronta. Ninguém iria julgá-la por causa disso, era uma menina de uns 15 anos. Ela poderia ter dito: eu não estou pronta. Ela poderia ter dito: isso vai complicar demais a minha vida, eu não me casei ainda, eu sou virgem, como é que eu vou explicar essa gravidez? O que José vai pensar quando ele ficar sabendo que eu estou grávida e não houve nenhuma relação? Ela poderia ter dito: o que as pessoas vão pensar de mim? Mas sabe o que ela disse? Repete comigo assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ah, meu Deus, essa é a oração que Deus quer ouvir.
Essa é a oração que Deus quer ouvir de cada um de nós, um coração disponível que possa dizer sim para Ele. Oh, meu Deus, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a Tua palavra. E foi esse sim de Maria, que gerou o Salvador. Foi esse sim de uma jovem que gerou no seu ventre um neném, um bebê. E esse bebê foi o Salvador de todos nós. Mães, Deus procura mães que digam sim. Mães que gerem uma maternidade cheia da graça de Deus, para que profetas, pessoas importantes, grandes homens e mulheres de Deus sejam estabelecidos. Pais que digam: Senhor, gera em mim uma liderança espiritual dentro da minha casa. Jovens que digam: Senhor, gera em mim um futuro que honre o seu nome. Homens e mulheres que digam: Senhor, gera em mim algo que revele Cristo ao mundo, porque todo grande propósito vai começar sempre em um. Maria disse e gerou um. Quem vai dizer sim para Jesus nessa noite? Oh, meu Deus, o anjo está aqui nessa noite, e ele está aqui esperando que alguém diga sim para ele. E quando você diz sim para ele, ele vai te associar, ele vai conduzir você a pessoas certas para fazerem parte dessa promessa na sua vida. Então, assim que Maria disse um sim, Deus imediatamente associou ela a uma outra pessoa. Eu estou falando de Isabel, sua parenta, sabe? Isabel também havia recebido uma promessa, e naquele momento em que Maria se desloca da cidade de Nazaré, lá para a casa onde vivia Isabel, nas montanhas, ela já estava no 6º mês de gravidez, mas era um filho que estava sendo gerado na velhice de Isabel. Um velho, marido velho, mulher velha, já estéril, incapaz de ter filhos, e ali estava sendo gerado. O que significa isso? Significa que Deus associa pessoas que têm promessas, pessoas que têm chamado, pessoas que têm vocação, para que esse processo de vocação, de chamado, de promessa, ele possa ser incubado e possa se desenvolver. O texto de Lucas capítulo 1, versículo 36 diz assim: Isabel, sua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Isso não é, de forma nenhuma, um detalhe sem importância. Deus, através do anjo, estava mostrando para Maria que ela não poderia conduzir aquela situação sozinha. Ela ia precisar de ajuda, ela ia precisar de apoio, e Jesus e Deus estava gerando algo maravilhoso ali, para que ela pudesse desfrutar daquele momento. Sabe, Maria carregava Jesus, Isabel carregava João Batista, Maria carregava o Salvador, Isabel carregava o profeta que prepararia o caminho do Salvador. Maria estava no começo da gestação, Isabel já estava com 6 meses à sua frente. Isso é uma coisa muito profunda. Observe comigo o pensamento, reflita comigo. Quando Deus começa a gerar algo em nós, Ele também nos conduz a pessoas que já estão carregando algo da parte de Deus, porque todo propósito precisa de ambiente, toda promessa precisa de proteção, toda gestação precisa de cuidado. Maria disse sim para Deus, mas o sim dela não a levou para o isolamento, o sim dela o levou para a casa de Isabel. Todo mundo conhece a história, sabe que quando Maria chega na casa de Isabel e a saúde, o bebê no ventre de Isabel começa a pular e começa a se mexer, e ele é cheio do Espírito Santo, porque agora ele já sabia que estava na presença do Salvador. Era ali uma relação, não uma comunicação de amizade simplesmente, ou de parentesco, mas era algo espiritual que estava se formando entre as duas. Sabe, Maria estava ativando algo na vida de Isabel, e aquilo de Isabel, que aconteceu com Isabel, estava confirmando o propósito na vida de Maria. Se você é uma Maria que disse sim, Deus vai providenciar uma Isabel para você. Eu digo amém para isso. Relacionamento certo que faz a promessa pular dentro de você. Sabe, um relacionamento certo que confirma aquilo que Deus falou na sua vida. Relacionamentos corretos são muito importantes para nós crescermos na nossa vida cristã, na nossa vida secular, na nossa família. Sabe, um relacionamento certo é aquele que não diminui o seu chamado. Um relacionamento certo é aquele que celebra a graça que Deus colocou sobre a sua vida. Maria precisava de Isabel, porque havia coisas que talvez José nunca conseguiria compreender. Havia coisas que a sociedade daquela época não ia compreender. Como é que ela poderia explicar isso para o mundo? Mas Isabel entenderia. Por quê? Porque ela estava passando pela mesma situação. Ela também tinha uma promessa. Diga: eu me associo a pessoas que têm promessas.
para que a sua promessa possa se desenvolver. Sabe, existem momentos que você precisa estar perto de gente que saiba carregar a promessa. Gente que saiba carregar a promessa. Gente que não zomba da sua fé. Gente que não trata o seu chamado como exagero. Gente que não tenta abortar aquilo que Deus começou em você. Nesse Dia das Mães, hoje, nós precisamos dizer isso com todo carinho, mas é uma verdade. Preste atenção. Mães precisam de alguém que possam falar sem medo. Mães precisam de alguém com quem possam falar sem medo. Mães precisam de alguém que ore com elas. Mães precisam de alguém que diga: você não está sozinha. Mães precisam de alguém que ajude a lembrar que Deus ainda está agindo, mesmo quando os filhos estão em processo. Às vezes uma mãe está carregando tantas coisas que ninguém vê. Ela carrega a preocupação com o filho, a pressão da casa, a culpa por não conseguir fazer tudo, o peso das decisões, as memórias do passado, as orações pelo futuro. Por fora ela está sorrindo, mas por dentro ela está chorando, dizendo: Deus me ajuda. Por isso Deus não deu apenas uma promessa para Maria. Ela deu também para Maria uma Isabel. Mas também se aplica a quem não é mãe e nem é mulher. Toda pessoa precisa de uma Isabel. Todo líder precisa de uma Isabel. Todo jovem precisa de uma Isabel. Todo discípulo precisa de pessoas que protejam o que Deus está gerando na sua vida. Preste atenção nisso. Quem está perto de você está fazendo o seu propósito pular dentro de você ou está fazendo a sua fé, o seu sonho morrer? Existem conversas que fortalecem, mas existem conversas que adoecem. Existem ambientes que despertam o melhor de nós, mas existem ambientes que nos empurram para longe daquilo que Deus falou. Por isso a escolha de boas companhias é tão importante. Não entregue o seu propósito a qualquer ambiente, não compartilhe suas promessas com quem não sabe honrar as sementes. Há coisas que Deus está gerando em você, diga em mim. Isso, há coisas que Deus está gerando em você que ainda são tão pequenas, tão frágeis, tão sensíveis, como é o começo de uma gestação. É preciso ter muito cuidado. Maria, quando foi para a casa de Isabel, ela estava no começo da gestação, e os primeiros 3 meses de qualquer gestação, eles são os meses mais complicados, que podem dar mais problemas, mas Isabel já estava no 6º mês. E o texto diz que Maria ficou por 3 meses na casa de Isabel. Então, todo o período do risco, do cuidado que precisava ter com aquela gestação, Maria teve na companhia de alguém que compreendia ela, que entendia ela, e só foi embora para casa depois que João Batista nasceu. Quando o bebê já estava nos braços de Isabel, e o bebê Jesus já está há mais de 3 meses de gestação, aí ela voltou para casa. O que eu quero dizer com isso? O que nós podemos entender com isso? É que a nossa vida, os nossos sonhos, os propósitos que Deus colocou no nosso coração, eles também precisam ser gestados, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser abençoados, eles precisam ser protegidos. Não os exponha, não exponha o seu propósito nas mãos de pessoas que não conseguem entender, que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo chamado e que não têm, afinal de contas, o mesmo propósito. Sabe, a fase da vida que Deus manda ficar perto de gente mais madura, perto de gente que já enfrentou a esterilidade e agora carrega um milagre, perto de gente que pode dizer: eu também achei que não ia acontecer, mas Deus fez. Isabel era essa pessoa. Ela era essa pessoa, ela era na verdade a prova viva daquilo que Deus fazia o impossível acontecer. Uma velhinha, casada com um velhinho, que já era estéril quando era nova, mas o bebê João agora estava nos seus braços. Por quê? Porque para Deus não haverá impossíveis. Nós colocamos os impossíveis na presença de Deus, mas para Deus nunca houve e nem nunca haverá impossíveis. E quando chegou à casa de Isabel, ali aquela promessa começou a se desenvolver e a crescer no ventre de Maria. Sabe, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para que essa promessa deixe de ser apenas uma frase e se torne um testemunho diante de muitos olhos. Mãe, eu quero dizer algo para você. Deus vai colocar Isabel no seu caminho, gente que vai fortalecer a sua fé, gente que vai ajudar você a discernir o tempo certo, gente que vai orar pelos seus filhos, gente que lembra você de que a sua história ainda está debaixo da graça. E ao mesmo tempo, talvez Deus queira fazer de você uma Isabel. Já pensou nisso? Em alguns momentos nós somos Maria, mas em outros momentos nós somos Isabel. Porque já passou pelo milagre, já teve experiência, agora você vai ajudar alguém
a ter o seu sonho, ali gestado, geminado, crescendo, se multiplicando, se desenvolvendo, e você vai ser essa proteção espiritual para o filho de alguém, para o sonho de alguém, para a vida de alguém. Em alguns momentos você é Maria, que precisa da ajuda, em outros você é Isabel, que vai ajudar alguém. Então o sim de Maria gerou um propósito, mas a casa de Isabel ajudou a proteger esse propósito. Deus quer levantar homens e mulheres. Homens que sejam, mulheres e homens que sejam como Maria e digam sim, mas também mulheres e homens que sejam como Isabel e abram a porta da sua família, da sua casa, para que o propósito possa ser protegido e possa crescer. Quem diz amém para isso? Oh, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é uma palavra maravilhosa de consolo, de conforto. Sabe, Maria disse sim e recebeu provisão para esse sim, e isso é tão importante. Uma das questões que evitam a maternidade hoje são os perigos, são os acidentes, são as condições financeiras que são desfavoráveis e tem muitos problemas, mas quando Deus chama alguém à maternidade, Ele mesmo sustenta, assim como quando Deus chama alguém para um sonho, para um propósito, Ele mesmo sustenta o propósito para o qual Ele chamou. Deus entra com a provisão. Vire para quem está ao seu lado e diga essa verdade: Deus entra com provisão. Diga isso a 3 pessoas. Deus entra com provisão. Quando Jesus nasceu, vieram magos lá do Oriente para adorá-lo, e aqueles magos trouxeram ouro, diga incenso, diga mirra. Aqueles presentes não eram apenas simbólicos, eles eram também provisão. Deus estava sustentando a missão que Ele mesmo havia começado. Vamos ver o texto, Mateus capítulo 2, versículos 1 e 2, e depois versículo 11. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o rei nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Maria talvez nem soubesse, eu duvido que ela soubesse, mas vamos usar o talvez porque não temos certeza. Talvez Maria nem soubesse que em algum lugar distante, homens estavam se movendo na direção do seu filho. Ela talvez não soubesse que Deus estava se preparando, aliás, Deus estava preparando recursos, caminhos e proteção, antes mesmo dela entender tudo. Essa é uma das partes mais bonitas da fé, quando nós temos fé no propósito, quando nós dizemos sim. Enquanto Maria carregava o propósito no ventre, Deus já estava movendo a provisão pelo caminho. O que isso significa? Significa que Deus nunca chama alguém sem preparar graça suficiente para que a missão seja completada. Deus não vai deixar você no meio da sua guerra, sem munição, sem alimento e sem água. Se Ele chamou, Ele vai prover. Se Ele deu um chamado, se Ele fez uma promessa, se você disse sim para essa promessa, Ele vai entrar com providência sobre a sua vida. Enquanto Maria carregava o propósito, Deus já estava colocando as coisas em cima do camelo, para poder chegar junto lá. No dia que o bebê nascesse, a provisão chegaria ao mesmo tempo. Você crê nisso? Crê nisso sobre a sua vida? A gente contar a história de Maria é bonito, é bacana, é lindo, porque é uma história maravilhosa. Mas nós precisamos acreditar que quando nós dizemos sim para Deus, a mesma coisa, o mesmo cuidado que Deus teve com Maria, vai ter conosco também. Mas Maria estava gerando o filho dele, era Jesus. Pois é, o que Deus está gerando dentro de nós também é Jesus, de uma forma diferente, mas é Jesus nascendo no nosso coração. É Jesus crescendo no nosso coração. É Jesus se tornando adulto e nos levando à maturidade dentro do nosso coração. Então perceba que não é muito diferente. Não é uma gestação que vai dar a luz e trazer a vida, mas é uma gestação de Cristo em nós, esperança da glória. Cristo dentro de mim que vai nascer. Para aqueles que não são crentes, vai nascer. Para aqueles que já receberam Jesus, no seu coração, ele já nasceu, mas ainda é um bebê. Ele é um bebê dentro de você que vai crescer.
que vai se desenvolver, que vai se transformar num menino, que vai se transformar num jovem. Essa é a maturidade de que Deus está falando, que quer trazer para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós queremos ver o resultado antes de dizer sim. A gente quer ver a obra pronta antes de dizer sim, mas no reino de Deus a ordem muitas das vezes é outra, ela é inversa. Primeiro vem o sim, repete comigo, primeiro vem o sim, e depois os caminhos se abrem. Tem que botar o pé. O filho acabou de falar, o Rio Jordão na história de Josué, tem que botar o pé. E quando o primeiro sacerdote botou o pé, aconteceu o quê? Nada. E quando eram 4, né? Carregando a arca. E quando o segundo botou o pé? Nada, porque eram 2 na frente, 2 atrás. Agora, quando o último colocou o pé, o rio parou. Meu Deus! Tem que dar um passo. O que significa? É o passo de fé que vai trazer a provisão de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu digo amém para você. Então, quando Maria disse sim, em algum lugar lá do Oriente, os camelos se levantaram, os reis magos olharam e viram lá, sabe, aquela estrela, que hoje alguém dizia, Deus me livre, esse negócio de estrela, isso é história de astrologia, de astronomia, mas eles seguiram uma estrela, que eles chamam de estrela de Davi, para poder encontrar Jesus, o Filho de Deus. Maria nunca viu os camelos, Maria nunca ouviu os passos do camelo, Maria não conhecia os magos, e os magos não conheciam Maria, mas Deus estava trazendo provisão para o propósito que ela carregava. Eu quero dizer algo para você que é mãe, mas também para você que é pai, ou que é jovem, ou que ainda será. Talvez hoje você não consiga perceber, você não consiga ver, mas Deus já está arranjando os camelos que vão trazer a provisão para você. Os camelos de que tanto você precisa, com ouro, com incenso, com mirra, com aquilo que você precisa. Não espere ver para dizer sim, creia, e Deus vai mover o impossível. E eu vou lhe dizer algo. Não importa qual seja o seu chamado, o chamado de Deus para a sua vida, quando você diz sim em algum lugar, fala, algum lugar. Algum lugar é que lugar? Não sabemos, é algum lugar, é inespecífico. Mas em algum lugar, eu volto a repetir, os camelos estão se levantando para trazer a provisão para o cumprimento do propósito na sua vida. Você crê nisso? O camelo vai trazer o seu sonho. O camelo vai trazer o sustento, o camelo vai trazer a provisão, o camelo vai trazer o recurso, o camelo vai trazer a resposta. Quando nós dizemos sim, o camelo começa a se aquecer. Quando a gente diz sim, o camelo começa a ser carregado. Naquela época era camelo, né? Talvez hoje sejam carretas. Carretas. Vem de longe, não dá para vir de carreta, containers nos navios. Mas eu preciso de alguma coisa muito rápida. Pois é, os aviões de carga estão aí poderosos para trazer em questão de horas aquilo que você precisa tanto. Deus provê aquilo que Ele promete. Oh, meu Deus, isso é maravilhoso. Esse versículo de Maria, dessa conversa de Maria com Gabriel, é um dos que eu acho mais maravilhosos, porque para Deus não haverá impossíveis. E às vezes a pessoa para por aí, mas esse versículo completa dizendo, em nenhuma das suas promessas. Não é o que você quer, é aquilo que Ele prometeu. Para Ele não tem impossível. Eu poderia falar um monte de exemplo aqui, mas é Dia das Mães e a gente quer orar pelas mães daqui a pouco. Qual é a mãe que quer receber oração hoje? Quantas mães eu tenho aqui hoje? Coisa linda, né? Nós vamos orar por vocês daqui a pouquinho. Coisa maravilhosa. Deixa eu correr aqui, vamos correr um pouquinho, que Léo já está olhando para o relógio e olhando para mim, e isso significa dizer que o meu tempo está se esgotando. Sabe, embora aqui a provisão tenha sido material, às vezes a provisão de Deus chega como uma força, como algo que nós precisamos no dia a dia. Talvez ela chegue como sabedoria para você educar o seu filho, ou para você conduzir o seu negócio,
ou para você administrar a sua família? Sabedoria. Talvez ela chegue como uma paz no meio de uma fase difícil, onde parece que não tem resposta, mas a paz que excede todo entendimento, ela inunda o seu coração. Talvez ela chegue como um abraço, quando você acha que ninguém mais se preocupa, ninguém mais se importa, alguém... Eu contei essa história para você, num dia difícil da minha vida, aí umas semanas atrás. Eu estava no culto lá em Santa Bárbara, e a Bebel, sempre tem que ter uma Isabel, né, para confortar você. A Isabel chegou perto de mim, puxou a calça e levantou o bracinho. Quando ela levanta o bracinho, ela quer o colo, e quando ela quer colo é porque alguma coisa ela quer, mas daquela vez ela não queria nada, ela só queria me abraçar. Ela fez isso de manhã, hoje no culto, lá na 44 de novo. Aí passou a mão assim na minha barba, essa grande barba que está vendo aqui. Não fica com inveja não, Dudu. Felipe está pintando a barba dele de branca para ficar grisalho igual a minha, né? Já mexeu essa mão aí? Vai mexendo essa mão, que até o final do culto não vai ter mais esse negócio aí. Você acredita nisso? A enfermeira diz que tem que tomar remédio, injeção, fazer essas coisas, mas eu estou dizendo para você, o milagre está liberado sobre a sua vida em nome de Jesus. E ela passou a mão na minha barba e colocou o ombro a cabeça no meu ombro, no omoplata lá do Daniel. Daniel, seu figuraça. E me deu um abraço, e naquele dia lá em Santa Bárbara, Deus falou assim: você é muito amado. Sabe, tem hora que tem um abraço, é um abraço inesperado, é um abraço de que você menos espera receber um abraço. É Deus trazendo provisão para você, é Deus trazendo aquilo que você precisa, uma pessoa certa que vai te entender, aquela resposta, aquele camelo que vai chegar com um livramento na sua vida, sabe, que vai chegar com um discernimento para você tomar uma decisão difícil, que você não sabe o que vai fazer, o que, para onde você vai, e vem aquele discernimento, chega como uma graça assim extraordinária e sobrenatural, quando você achava que não tinha mais jeito, vem aquele favor e aquela graça. Deus não apenas sustenta o seu bolso, e eu disse que Ele não apenas, mas além de sustentar no seu bolso, Ele sustenta a sua alma. Ele sustenta a sua alma, Ele te fortalece nos dias difíceis, nos momentos angustiantes, Ele vai estar sempre do seu lado. E essa palavra não é só para a mãe, essa palavra é para todos aqueles que creem, todos aqueles que têm um propósito, todos aqueles que disseram sim para um propósito de Deus, sabe? Ele também vai se responsabilizar pela provisão que Ele tem dado para você. Diz amém aí. Se Deus chamou você para liderar, Ele vai te dar graça. Se Deus chamou você para discipular, Ele vai te dar sabedoria. Se Deus chamou você para recomeçar, Ele vai te dar força. Se Deus chamou você para perdoar, Ele vai te dar cura. Se Deus chamou você para construir alguma coisa, Ele vai abrir os caminhos. Aquilo que Deus gera, Ele sustenta. Vamos repetir? Que ensaio maravilhoso, vamos de novo? Aquilo que Deus gera, Deus mesmo sustenta. Por isso não despreze o que Deus colocou nas suas mãos, não olhe para o propósito apenas pelo tamanho dos recursos que você tem hoje. Maria não tinha um palácio, mas ela tinha uma promessa. Ela não tinha um berço de rei, o que ela tinha era uma manjedoura, mas naquela manjedoura tinha a presença de Deus. Ela não tinha o controle da história, mas ela tinha uma palavra do céu. É Deus que provê. Mãe, eu quero dizer para você, mas para você também, pai, para você também, irmão, o seu sim não foi esquecido por Deus, suas orações não foram perdidas, suas lágrimas não caíram no vazio. O Deus que confiou filhos nos seus braços também sabe como renovar as suas forças, aleluia. E para que todos nós, fica aqui uma lição: não espere ter tudo para dizer sim ao seu chamado. Não espere ter tudo nas mãos para dizer sim ao seu chamado. Obedeça a Deus, que Ele vai cuidar de todos os detalhes. Oh, meu Deus, glória a Deus. Maria disse sim e recebeu a provisão, porque quando o propósito é de Deus, a provisão também vem dele. A mulher que disse sim descobriu que a mesma graça que chama é a graça que sustenta. Repete? A mesma graça que chama é a graça que... Vire para quem está ao seu lado. Se você tem um chamado, Ele vai te sustentar. Maria foi uma mãe que disse sim. Ela disse sim e gerou um propósito.
ela disse sim e se associou à pessoa certa. Ela disse sim e recebeu provisão. Maria disse assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim, conforme a tua palavra. E essa também seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. Senhor, cumpre em mim a sua palavra. Quem pode fazer essa oração comigo? Senhor, cumpre em mim a sua palavra. Sabe, Deus ele mostra para nós o final. Vai dar certo. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, vai dar certo. Mas ele não mostra o meio do caminho, porque senão desiste. Nós precisamos confiar que durante o percurso, ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da promessa, ele vai cuidar do seu filho, ele vai cuidar do sonho que ele colocou no seu coração. Então que essa seja também a nossa oração: Senhor, cumpra em mim, conforme a tua palavra. Cumpra na minha casa a tua palavra. Cumpra nos meus filhos a tua palavra. Cumpra na minha família a sua palavra. Cumpra na minha geração a sua palavra. Porque quando uma mãe diz sim para Deus, ela não carrega apenas um filho, ela carrega um destino, ela carrega uma promessa, ela carrega um futuro. E quando qualquer pessoa diz sim para Deus, algo de Cristo começa a ser revelado ao mundo, ao filho. Eu me lembro, Daniel ia crescendo, e a vovó diria que Daniel era da pá virada. Os mais velhos entenderão. E a gente ficava pensando, será que vale a pena ter outro filho? Imagina outro. Tiago levou 9 anos para nascer. E olha que foi difícil. E ninguém era estéril lá. Mas um dia, eu lembro que eu fui o médico da Nelita, da pastora. Nelita é seu nome. Pastor é seu título. Meu amor, como é que você quer ser chamada? Eu estava conversando com ele. E ele falava para mim assim, Fará, José Alberto Fará. E ele dizia para mim assim, tá velhinho? E ele dizia para mim assim, mas quando é que vai vir outro filho? Eu falei, não sei, tal, estou pensando. Não, vamos entender a proporção, tá? Vai fazer, que a maldade do coração dos homens é terrível, né? Vai fazer, vai trabalhar, não sei o quê, isso vai ser ótimo. Entendeu? O negócio, eu sou filho único, estou aqui vivo até hoje. Eu dizia para ele, não, isso não é bom. Como é que você sabe? Eu tinha o argumento, né? E aquilo passou. Aí eu fui encontrar uma outra pessoa que nunca mais eu vi. Ele era um diretor de um plano de saúde aqui de São Gonçalo. E assim, ganhei muito dinheiro naquele negócio lá naquela época. Depois quebrou. O nome dele era Borges. E ele dizia para mim assim, uma vez eu estava sentado na mesa dele, fazendo uma propaganda e cobrando, né? Não quero o meu dinheiro. Para ele poder pagar lá o que devia ao laboratório. E ele tinha um retrato da família dele em cima da mesa e ele dizia para mim assim, Fernando, vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa que eu fiz na vida foi meus filhos. Quantos você tem? Eu falei, tenho um. Só? É. E ele dizia assim para mim, olha, se eu pudesse, eu tenho 3. Se eu pudesse, eu teria tido 4. E eu fico pensando assim, depois de muitos anos, que Maria sempre precisa de uma Isabel. E eles foram me convencendo. Agradece a Deus, meu jovem. E foi nos convencendo, né? E foi nos convencendo, até que nós ficamos convencidos disso. Aí uma vez eu estava preocupado, olha, estou contando história demais, tá bom, Léo, vou falar com essas histórias. Eu estava preocupado e estava falando para o Fará, e ela já estava grávida, né? O Tiago já estava para lá, se mexendo para lá, mexendo para cá, e aquela coisa toda, né? E dizia assim, que eu fico preocupado, se der problema, a minha mulher já está ficando mais velha, tinha 32 anos, 33 anos, já ficando mais velha. Naquela época era mais difícil, né? E fica ficando mais velha, e se acontecer alguma coisa, aí ele falou para lá, está repreendido. Quem é o pastor aqui? É você ou sou eu?
Ó, quando a mula fala com o profeta, sai daí, mosca. Nunca aconteceu nada com nenhum parto que eu tenha feito. E não vai ser agora que vai acontecer. Aí eu falei, então tá bom, vou receber essa palavra. E fui para casa quietinho, sem dizer isso para ninguém. Não contei isso para ninguém. Já contei isso para você? Já, né? Eu nunca falei isso para ninguém. E o cara parece que tinha uma mão de profeta mesmo. Eu me lembro que ele fez o parto da pastora Ana Paula, o pastor Romero do Igor, e tinha um cordão umbilical enrolado no pescoço do Igor que já estava roxo. Não é isso? Você acompanhou esse parto, você viu de perto. E Deus fez um milagre ali extraordinário. O menino está aí, é um jovem hoje. E assim, uma palavra tem poder. E ele disse para mim isso muitos anos antes, e assim, nunca aconteceu nada em um parto que eu tenha feito e nunca vai acontecer. Sabe como é importante a gente precisar de alguém que nos impulsione para o sonho e para a conquista? Tem uma música que diz assim, nasceu José, né, lá de Manaus, e nasceu Tiago. Nasceu Tiago debaixo de um propósito. E eu não faço ideia do que Deus vai fazer ainda na vida dele, algumas coisas já me mostrou. Mas Deus me disse que ele vai ser grande, mas vai ser muito maior do que simplesmente grande no tamanho. Porque eu tenho um filho pastor, eu tenho outro que eu não sei nem aonde Deus vai levar e o que vai fazer com a vida deles. O que eu quero dizer com isso tudo? Sabe, é que tem muita gente que desiste do sonho. Sabe, não desista do seu sonho, você que é mãe. Às vezes você é mãe solteira. Às vezes o seu filho nasceu fora do propósito, fora do plano, fora do projeto. Talvez você diga, foi um acidente. Não, não foi. E seja qual for a situação do nascimento do seu filho, mesmo que ele não tenha um pai reconhecido, entenda, Deus tem um propósito em cada vida que Ele coloca nessa terra. Sim, e Ele vai dar sustento e provisão extraordinária. O que nós precisamos é crer nisso. Crer nisso, crer nisso. E Ele vai fazer o milagre acontecer. Aquele que dá é aquele que provê. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenha o seu cachorrinho, tenha o seu gatinho, mas ouça a voz de Deus quando Ele disse para o seu povo, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e povoai ela. Oh, meu Deus. Você sabe que a Europa está morrendo, né? Porque não se tem mais crianças lá. É um filho, olhe lá. E existe uma religião aí, eu não posso falar muitas coisas porque eu estou gravando, né? De manhã você precisa ir lá porque eu fico mais à vontade, né? Porque aí, senão... Eu já falei uma palavra aqui que eu estou pensando que é capaz de... que eu não vou repetir, obviamente. Mas sabe, tem uma religião aí que ela cresce pela multiplicação de filhos. Simplesmente pela multiplicação de filhos. E vai multiplicando, multiplicando. Cada família, cada marido tem 2, 3 mulheres, cada mulher tem 3, 4 filhos. E esses filhos são cidadãos, têm lá o CPF do país onde eles vivem, e eles votam, e eles pretendem dominar o país, o continente, o lugar, através da criação de filhos. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso, mas estou dizendo que se Deus tem um propósito, Deus vai sustentar você nesse propósito. Não tenha medo. Não tenha medo do que Deus vai fazer na sua vida. Não seja como pessoas que dizem não para o chamado, mas seja a pessoa que tem coragem de fazer como Maria fez. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a sua vontade. Quem me entendeu diz amém? Eu quero pedir às mães presentes, fiquem de pé, por favor. Todas as mães que estão presentes, fiquem de pé. Mães biológicas, mães adotivas, mães de criação, avós que se tornaram mães outra vez, mulheres que carregam filhos espirituais, mulheres que cuidam, que discipulam, que protegem, que intercedem, que geram vida no coração de alguém. Fique de pé, por favor.